Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Dermato Raiz. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Provavelmente é o assunto mais ripado da dermatologia, que é o melanoma. E nesse episódio eu vou tentar trazer para vocês dicas de como vocês podem suspeitar que uma lesão é um melanoma, de como vocês podem identificar na sua pele ou na pele de um amigo, de um conhecido, do cônjuge, aquela lesão que mereça a atenção de um médico. É, Já agora eu vou pedir para vocês compartilhar esse assunto muito importante em que o diagnóstico precoce pode salvar uma vida. Muitas vezes você tem aquele amigo que você já viu uma lesão, acha que aquilo pode ser suspeito, de repente uma forma de você abordar isso é você encaminhando esse vídeo para que ele possa assistir, ele possa ver e talvez, né, criar um insight nele para que ele possa procurar um médico. Eu vou começar a mostrar para vocês e explicar como que um melanoma se manifesta. A forma mais característica da apresentação de um melanoma é como uma pinta preta. Essa é a forma mais comum. Nos homens, essa pinta preta é nas costas, é a região onde mais frequentemente a gente diagnostica melanoma. Já nas mulheres é nas pernas. Então, uma pinta preta nessa localização já nos deve chamar a atenção. E ela geralmente é uma lesão que é diferente das demais, né? É, Aquilo chama atenção quando a gente vê. Que nem, por exemplo, aqui, uma lesão num braço. A pessoa não tem nenhuma manchinha, não tem nada, e depois de um tempo começa a perceber que ali apareceu alguma coisa. E isso foi crescendo aos poucos. Começou muito pequeno, 1 a 2 milímetros, vai crescendo devagar. Muitas vezes a própria pessoa não consegue perceber que essa lesão cresceu, mas quando alguém vê aquela lesão, às vezes aponta isso para a pessoa: nossa, eu vi essa lesãozinha no seu braço, eu acho que isso não estava aí, talvez seja bom você dar uma olhada. E ela tem essa característica de ter um leve brilho, de ter uma certa assimetria, não cresce, não é uniforme, não é numa cor só. Então, em estágios iniciais, o melanoma geralmente ele é uma pinta mais escura que vai crescendo muito lentamente. A característica dessa lesão ela é ter várias cores, né? Então a gente pode ter uma cor mais preta, depois a gente tem tons que variam do marrom, um marrom claro, um marrom escuro, e pode ter algumas áreas uma cor mais clarinha, até um tom avermelhado. Mas é o importante que você perceba e olhe, é uma pinta que é diferente das demais que a gente tem, é uma pinta que está maior que as que a gente normalmente tem na nossa pele, e é uma pinta que tem várias cores. Então, isso é um sinal clássico para a gente suspeitar de que uma lesão possa ser melanoma. E essa lesão, sim, precisa ser avaliado por um médico. Muitas pessoas têm várias pintas, né? E isso é muito comum na população branca. Mas o que chama atenção é que quando se trata de um melanoma, ela é bem mais chamativa. Ela tem uma cor mais intensa, ela é maior que as outras ao redor, geralmente, e ela pode ter esse aspecto de crescimento, ou seja, a pessoa viu, depois de um determinado tempo, quando ela se tocou de novo, vem aquela sensação, nossa, parece que está crescendo. Não é normal uma pinta crescer num adulto, por exemplo, de 40 anos, né? Se aquela pinta, mesmo que ela esteja ali há muito tempo, e de repente você notou que ela aumentou, que ela cresceu um pouco para o lado, teve uma área que ficou mais escura, uma área que ficou mais marrom, como se tivesse uma perninha crescendo para o lado, isso é importante e faz nos lembrar, né, de que possa ser um melanoma. E com o tempo essa lesão vai crescendo cada vez mais, né? O melanoma no seu início, ele tem um crescimento que a gente chama que é um crescimento radial, né? O diagnóstico técnico se chama melanoma extensivo superficial. Nessa fase de crescimento, o melanoma tende a crescer para os lados, ou seja, ter um aumento de diâmetro. Esse tempo de crescimento é muito variável de lesão para lesão, de pessoa para pessoa. Mas é ainda nesse estágio em que o melanoma está crescendo para os lados que a maioria das vezes a gente consegue diagnosticar ele num estágio bem inicial. E se for ainda in situ, é melhor ainda, porque o prognóstico para esse paciente é muito melhor. Depois que passou um longo tempo, esse melanoma passa a ter um crescimento numa fase vertical,
que é onde ele pode começar a ter raízes, ele pode começar a se aprofundar para dentro da pele, e aí sim, já sendo uma lesão invasiva, onde já pode haver algum risco dessas células se esparramarem pelo sangue e virar o que a gente chama de um melanoma metastático. Então, mais uma vez, uma pinta que mudou de cor, mudou de formato, cresceu ao longo do tempo, ela precisa sim ser abordada por um médico. Lesões que têm uma parte diferente da outra, tem uma perninha crescendo para um lado, né, que são escuras, que tem essa coloração enegrecida, ela precisa ser avaliada por um médico. Outra situação também é pacientes com uma certa idade possuem muitas lesões que são manchinhas na pele. A maioria dessas manchinhas é uma condição benigna chamada ceratose seborreica, que não traz nenhum impacto clínico ou médico, a não ser do ponto de vista visual, ou alguma delas poder ter alguma coceira ou machucar de vez em quando. Mas, mesmo dentro dessas lesões, um médico com um olhar atento pode identificar um melanoma, que ele até pode ser muito parecido. Mas notem que ele é um pouco diferente. Sempre o melanoma ele vai ter um brilho. Dificilmente o melanoma vai ser uma lesão áspera ou vai ser uma lesão rugosa. Ele tende a ser uma lesão com um brilhozinho, que tem um crescimento, né? São células que não produzem queratina. Então elas possuem um brilho, uma vascularização superficial que é mais visível. E ele pode chamar a atenção frente a tantas outras lesões benignas que normalmente as pessoas com um pouco mais de idade têm. Então, uma lesão que a gente chama de patinho feio, que é bem diferente das demais, ela precisa sim de uma avaliação. Lesões que chamam a atenção quando a gente olha de longe. Uma pessoa pode ter diversas pintinhas, né? Elas são meio que quase do mesmo tamanho, do mesmo formato, né? Elas são muito parecidas umas com as outras, mas uma delas chama atenção por ser maior, ter várias cores, ter um histórico de evolução. Essa cor pode variar do marrom, do preto, do mais avermelhado, do rosado. É aquilo que bateu o olho, a gente viu, nossa, isso aqui está diferente, isso aqui precisa ser avaliado. E aqui vai uma dica importante, que a própria pessoa que possui essa pinta, muitas vezes, como ela vê aquilo todos os dias, ela não consegue ter essa percepção de progressão, ela não consegue saber se realmente cresceu ou não. Mas um amigo, um irmão, nessa época, sei lá, do verão, que tu vê a pessoa sem camisa e aquilo te chamou a atenção, porque é uma pessoa que vê, por exemplo, a pele de um amigo nesse momento e vê ela de novo daqui a 6 meses, um ano, essa pessoa consegue ter a percepção de ver que aquela lesão cresceu, aumentou, que aquilo está diferente, que chamou atenção para ela. E é importante que as pessoas não fiquem caladas, né? Se tu vê uma condição, poxa, isso você sabe um pouco sobre melanoma, você conhece um pouco sobre o potencial que essa doença pode trazer para alguém, fale, né? Mostre, indica, diz, olha, eu acho estranho, não, né? Vai ver isso daí, porque o diagnóstico precoce ele é fundamental e faz muita diferença no prognóstico, na sobrevida do paciente com melanoma. Depois desse tempo de crescimento radial, né, onde a lesão cresce para os lados, essas células vão se multiplicando e em um determinado ponto elas começam a fazer uma fase de crescimento vertical. É onde ela tem o enraizamento. E aí a gente já muda o prognóstico do paciente. É uma lesão que já tem células crescendo para a profundidade, para a derme, pode entrar para a gordura, podem ficar próxima dos vasos sanguíneos. E com isso, existe um risco de algumas células se desprenderem desse tumor, entrar na corrente linfática ou na corrente sanguínea do nosso corpo e se esparramar. Que é aí aonde a gente tem o que a gente chama de metástase, que é quando o melanoma começa a se desenvolver a partir de uma semente em outros locais. Isso pode ser no pulmão, no fígado, pode ser no cérebro, e aí a gente já tem um melanoma que a gente chama de estágio 4, que é um melanoma que vai precisar de um tratamento sistêmico, onde não só a cirurgia vai ser suficiente.
Então são lesões que já começam a ter um componente papuloso, elas já são mais palpáveis, ela tem um crescimento para além da pele. Esse crescimento pode ser um nódulo avermelhado, que pode eventualmente sangrar. E o sangramento é um sintoma que faz muito com que os pacientes procurem atendimento. Então o paciente tomou banho, passou a toalha, de repente olhou, veio um pouco de sangue na toalha, olhou para a pele, para a lesão onde que está aquela lesão, viu que aquilo sangrou. Isso uma lesão de pele que sangra com facilidade, ela precisa da avaliação do médico, né, para que isso possa ser investigado. Então, a fase de crescimento vertical, a lesão começa a ser elevada, ela começa a ter tons mais avermelhados, né, porque tem um crescimento já desorganizado dessas células, tem muita vascularização, ele já começa a ter uma cor preta, bem intensa, ou até algumas tonalidades azuladas e avermelhadas, ela é palpável, né? E aí, infelizmente, a gente está falando de um melanoma que tem um prognóstico que é diferente do melanoma extensivo superficial, daquele melanoma que só cresce para as laterais, daquele melanoma que está somente na camada mais superficial da epiderme. Num ponto em que ele já é nodular, que já tem esse aspecto de bolinha, sim, é uma lesão que pode ser um melanoma invasivo e aí pode mudar completamente o prognóstico do paciente. Então, nos homens a gente tem que ter atenção nas costas, nas mulheres nas pernas, mas o melanoma pode surgir em qualquer parte do nosso corpo. Todas essas dicas que eu passei aqui valem para lesões nos braços, nas pernas, na genitália, no tronco, na face. Então, sempre que tem uma lesão que é dinâmica ao longo do tempo, que é escura, que tem várias cores, sim, é importante que a gente possa estar atento para a possibilidade de um melanoma. E ainda nós temos vários tipos especiais de melanoma e um deles é o melanoma acral. Nós temos o melanoma acral da pele mesmo e nós temos o melanoma acral do aparelho ungueal, que é aquele melanoma que nasce na unha, que vai ser tema de um episódio específico sobre o melanoma da unha. O melanoma acral, ele costuma se manifestar de forma muito parecida, de forma muito semelhante com aquilo que a gente vê na pele normal, né? Mas são variações de pintas, de coloração preta, marrom, elas são assimétricas, elas têm crescimento para um lado, têm crescimento para o outro lado. Muitos pacientes às vezes confundem com alguma sujeira no estágio inicial. Eu já ouvi pacientes dizer que isso aí é graxa, que ele pisou no mecânico, que ele tingiu com alguma tinta. E só que é uma lesão que não sai, né? Você pode lavar, limpar, muitas vezes os pacientes lixam aqui em cima para tentar retirar esse material, onde na verdade não é, são células que estão crescendo aqui embaixo, né? E são lesões, são células melanocíticas, isso aqui já é um melanoma, e aí é nessa situação que também tem que chamar atenção. Pinta preta, escurecida, na planta, ao redor do pé, que não melhora ali ao longo de 2, 3 meses, que só tem aumentado de tamanho, precisa chamar a nossa atenção. Muitas vezes ela possui várias cores também, né? E nem sempre ele é um preto, é uma cor intensa. Muitas vezes ela é só um marrom mais claro, e pode ou não ter áreas mais escurecidas. Mas de uma forma geral, então, uma mancha preta, persistente, na planta do pé, que tem progredido, tem aumentado ao longo do tempo, precisa de uma avaliação do médico. Toda lesão de melanoma inicial, ela é completamente assintomática. Ela não coça, ela não dói, ela não pinica, no estágio inicial ela não sangra, então ela não traz sintomas. Isso faz com que as pessoas posterguem a avaliação com o médico, né? Quando uma lesão sangrou, é porque já passou do que a gente chama de melanoma in situ, passou daquela fase extremamente inicial, e aí você pode ter um melanoma onde vai te requerer uma série de tratamentos, né? É cirurgia, talvez mais de uma ou duas cirurgias, talvez vai precisar de tratamento, seja imunoterapia, seja terapia-alvo.
Então, muda completamente o desfecho entre a gente diagnosticar uma lesão bem precoce do que diagnosticar uma lesão que já causa sintomas. Quando o melanoma causa sintomas, é muito provavelmente que já não se trata de uma lesão inicial. Bom, pessoal, encerrando esse episódio onde eu falei sobre o melanoma, nos próximos a gente vai falar um pouquinho sobre o melanoma já num estágio um pouco mais avançado, como é feito o tratamento, como é feita a cirurgia, como a gente faz a avaliação do paciente como um todo, para saber se o diagnóstico desse melanoma nesse paciente, em qual estágio que ele está. Se ele é um melanoma que vai nos trazer muita preocupação ou se é um melanoma mais inicial. Nos acompanhe, conhecimento, informação de qualidade é fundamental para que a gente mude a história das doenças, para que a gente consiga salvar pessoas e especialmente de uma doença como essa, que é visível aos nossos olhos. Todo mundo precisa saber e entender um pouquinho como funciona o melanoma. Curta, compartilhe, nos ajude aí nessa missão. Muito obrigado.